presença aqui no nosso meio. Amém. Pedimos a Deus que o inimigo tentou nos atrapalhar, mas o Senhor nos deu a vitória. Amém. Por favor, Deus cuida de cada um de nós, cuida da programação de amanhã, meus queridos, e que possamos fazer a tua vontade aqui nessa terra, e que possamos ser usados com muito medo nas tuas mãos para tocar o coração das pessoas de ouvir e de conhecer. Abençoe a todos nós, nossos amigos, abençoe nossos familiares. Mas sabemos que o Senhor está aí na frente de todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar durante o nosso trabalho, durante as nossas aulas, as atividades diárias, para que em tudo que nós formos fazer, nós tenhamos a certeza que o Senhor está aí na frente de tudo. Possamos consagrar a nossa vida nesse momento, para que o Senhor habite no nosso lugar. Amém. Sejamos sempre, Senhor, pessoas de Deus, para que possamos levar a Tua mensagem onde quer que estejamos. Amém. Que todos aqueles que passarem por nós durante essa semana, elas possam conhecer a Ti, o verdadeiro Deus. Que possamos ser uma extensão do Seu amor. E que aonde nós estivermos, seja um pedacinho do céu, para que elas possam reconhecer a Ti. Por favor, Pai, para que isso aconteça, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, para que possamos estar limpos diante da Tua presença, para que assim o Senhor possa habitar. Então, por favor, Pai, que a mão poderosa do Espírito Santo nesse momento possa arrancar de cada um de nós e da nossa casa a presença do inimigo. Que possa nesse momento colocar em nós a presença do Espírito Santo, para que possamos ter a bênção dos anjos todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Por favor, Pai, cuida da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, uma feliz semana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, depois de uma semana de oração tão especial, né? Uma semana de oração tão abençoada. Depois, talvez, não sei se um dia de descanso ou um dia de cheio de atividades, nós estamos aqui hoje mais uma vez, né? Talvez você perceba aí que eu estou com um lenço um pouquinho diferente do que eu vi na semana. O Humberto me emprestou o lenço dele aqui hoje. Eu fui fazer uma visita logo pela manhã, pensando que umas 3 da tarde eu estaria de volta. Mas eu acabei vindo direto para a igreja, não consegui passar em casa, mas Deus está cuidando de todas as coisas, né? Eu estou com o lenço do Humberto aqui hoje. O Humberto me cedeu esse privilégio de dar o lenço dele, tá bom? É muito bom ver você aqui mais uma vez, saber que você está aqui na casa de Deus, disposto a ouvir a sua voz, conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E como é gostoso cantar hinos animados assim, né? Esse hino nós temos que ter coragem para vencer. E somente aqueles que têm coragem para vencer, eles conseguem ser ao lado de Jesus em todos os tempos e sair daí batalhando para o mundo lá fora e vencendo as batalhas em nome de Jesus. Amém. Nós não vencemos porque nós temos algum poder. Se fosse depender de nós, a gente estaria perdido mesmo, né? Porque se fosse pela nossa força, a gente não conseguiria absolutamente nada. Mas com a força que Cristo coloca na nossa vida, através do poder do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. E é um prazer ter você aqui, porque você é um vencedor também. Se você está aqui hoje na casa de Deus, é porque hoje você venceu mais uma vez. Amém? Amém. Deus está conosco todos os tempos. Quero te convidar nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos mais uma vez conversar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui hoje, Pai, muito gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muitas vezes cansados, abatidos, mas o Senhor nos fortalece e nos dá fé para continuar caminhando nesse mundo. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, a nossa fé em Cristo, para que possamos a cada dia vencer as batalhas que a vida nos impõe. Continua, Senhor, por favor, cuidando de nós, nos abençoando. Agora nós vamos abrir a Sua palavra e nós queremos te pedir para que o Espírito Santo, mais uma vez, abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra. Cuida, Senhor, por favor, de cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de termos passado, deixa eu ver aqui, ok? Depois de termos passado uma semana inteira juntos, falando sobre a vida de Jesus, é muito legal conhecermos outras histórias da Bíblia também. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas super importantes para Deus, que trazem para nós um contexto muito interessante. E nós, ao longo desses domingos, eu quero conversar com você sobre alguns heróis da fé. Os heróis da fé na Bíblia, eles têm um papel muito importante para fortalecer o nosso coração e nos ensinar lições extraordinárias. O primeiro herói da fé que eu gostaria de compartilhar com você
Você encontra ali uma galeria completa em Hebreus capítulo 11, mas nós vamos começar hoje falando sobre um que eu gosto bastante. Você possivelmente já ouviu falar da história de Davi. Davi, ele é um grande homem da Bíblia, é um homem que por muitas vezes errou, mas Deus pôde restituir a sua vida, transformar o seu coração, e ele se tornou um grande homem de Deus, ok? Davi, então, é esse homem tão especial para a Bíblia, tão especial para nós como cristãos também. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Você vai abrir comigo 1 Samuel, capítulo 16. Todos encontraram? Para que você possa se contextualizar um pouquinho da época em que nós estamos chegando aqui na Bíblia, eu vou te dar um breve resumo do que estava acontecendo ali com o povo. Por muitos anos, infelizmente, o povo de Israel havia se afastado dos caminhos de Deus, estavam ali levando uma vida da forma que eles queriam. Não tinham mais a adoração como faziam antes, não tinham mais o contato com Deus como eles tinham nos tempos antigos, e agora estavam afastados dos caminhos de Deus. Como uma forma de tentar reconquistar o povo, trazer o povo de volta, Deus levanta um homem chamado Samuel. Samuel, ele é um homem que teve ali um período com o povo, em que ele pôde trazer o povo de volta para Deus. Samuel, então, ele faz diversas coisas, ele institui ali uma escola, onde as pessoas aprendiam um pouquinho mais sobre o Senhor. Ele fez com que aquele povo pudesse ter uma nova compreensão de quem era o Deus que eles serviam. Mas o povo, então, passou por um período difícil novamente. Eles sabiam que Deus estava com eles em todos os momentos. Deus estava com eles nas guerras, Deus estava com eles nas adversidades, Deus estava com eles no templo, em todos os lugares, eles tinham a presença de Deus com eles. Mas o povo queria um rei que fosse visível, que fosse ali palpável nas batalhas. E o povo começa a pedir por um rei. Deus, então, atendendo o pedido do povo, envia um homem chamado Saul. Mas Saul era o homem que o povo queria. Não era aquele homem que tinha o coração completamente convertido ao Senhor. E é por isso que, se você for pesquisar a história, você vai ver que Saul, ele não foi um bom rei para Israel. Saul, ele teve seus problemas, ele teve seus pecados, e por isso Deus, de uma forma ali, precisou destituí-lo do cargo. Deus então envia um homem, esse Samuel, até a casa de Jessé, para que ele pudesse trazer um novo rei para o povo. E quando Deus ele vem conversar com Samuel, ele fala assim: olha, Samuel, você vai até a casa de um homem chamado Jessé, e lá na casa de Jessé, você vai encontrar o homem a qual eu constituí por rei em Israel. E nós encontramos agora 1 Samuel, capítulo 16, você pode ler comigo o versículo 1, e diz assim para nós, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, e a palavra do Senhor diz: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Você encontra aqui então, nesse momento, esse homem Samuel, um homem de Deus, que está sendo enviado até a casa de Jessé, para ali poder ungir um novo rei de Israel. Até então o rei era Saul. Saul tinha sido rejeitado por Deus, e agora o povo precisava de um novo líder. Então esse homem, ele caminha ali até a casa de Jessé, e ele começa a olhar cada um dos filhos. E aqui nós vamos adiantando alguns versículos, porque é interessante, porque nós sempre temos uma visão pré-estabelecida das pessoas. Muitas vezes você conhece uma pessoa, você vê ela pela primeira vez na sua vida, e você tem uma imagem pré-concebida de quem ela seja. Talvez ela nem precisou abrir a boca para você não trocou sequer uma palavra, um olhar com ela, mas você imagina como aquela pessoa se comporta. Possivelmente isso acontece com Samuel nesse momento, porque o primeiro filho de Jessé vai chegando, e ele acredita que aquele era o homem que ele tinha escolhido para ser o rei. E é incrível, porque ele fala assim: olha, eu acredito que seja esse o homem que Deus quer que seja rei. Mas Deus responde para ele que não era aquele homem. Eu fico imaginando que Samuel deve ter ficado um pouco confuso, né? Porque nós temos uma visão estabelecida de que um rei deve ser um homem alto, um homem forte, talvez ali com uma posição que vai agradar aos olhos, principalmente daquele povo naquela época.
E Samuel, ele vai olhando para aquele filho de Jessé, e ele fala assim: olha, esse é quem Deus escolheu para ser o rei. Mas Deus responde para ele: olha Jessé, olha Samuel, na verdade você vai ter que procurar por outros filhos de Jessé, porque esse não é. E a Bíblia fala para nós que ele vai olhando um por um dos filhos, e vão se passando, e Deus vai respondendo: não é esse, não é esse, não é esse. Mas acontece que Samuel tinha olhado todos os filhos de Jessé. Como poderia Deus ter escolhido um filho de Jessé para ser o rei, se ele olhou todos aqueles homens e nenhum era escolhido pelo Senhor? Então ele, confuso, perguntou assim: Jessé, será que você não tem mais um filho aí para dar para a gente? Porque Deus me respondeu que nenhum desses seus filhos era aquele que eu tinha escolhido. Então ele falou assim: olha, até tenho mais um filho, mas esse daí eu acho que não é o rei não, porque é tão pequenininho, novo, talvez não seja esse o homem que você esteja procurando. E nós encontramos aqui agora, você pode ir comigo alguns versículos, e você encontra comigo no versículo 12, e nós encontramos o seguinte: 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, e a palavra diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Muito interessante essa história, né? Você percebe então que nesse momento ele encontra com Davi, que ele não esperava ser o rei que Deus tinha escolhido. E naquele momento Davi então ele é ungido como rei de Israel. Mas não foi naquele momento exato que ele foi ungido que ele começou a governar em Israel. Levou um período até que ele fosse realmente coroado como rei de Israel. E é interessante porque Davi, ele era um homem baixinho, um homem pequenininho, não tinha talvez nem idade para ter uma noção do que era ser um rei. Mas ele já tinha algum compromisso com o pai, ele cuidava das ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Quando então Samuel o encontra e Deus responde que era aquele garotinho, quem ele queria ser ungido para ser o rei, Davi é ungido e a Bíblia diz para nós que o Espírito do Senhor, ele se apossa de Davi. Eu fico imaginando que momento fantástico, o seu coração possivelmente preenchido de tremenda alegria, sentindo ali o fogo do Espírito Santo queimando nas suas veias, de saber que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo governante de Israel. Mas no mesmo momento em que o Espírito do Senhor, ele se apossa de Davi, ele se retira de Saul. E pode parecer estranho o Espírito Santo do Senhor se retirar de uma pessoa, mas é aqui que nós encontramos o pecado contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo, ele acontece quando as pessoas elas começam a rejeitar a Deus de várias formas. E Saul foi alertado por Deus por diversos motivos. Deus, por diversas vezes, por diversas situações, ele alertava o coração de Saul para que ele voltasse aos caminhos de Deus. Mas aquele homem tinha um grande problema. Ele tinha problema com a sua autoestima, possivelmente, porque ele não conseguia se firmar na verdade. Ele tinha problema com seus irmãos, ele tinha problema com o povo, ele tinha problemas com Deus, porque ele não respeitava as leis do Senhor. E por isso, por tantas vezes rejeitado o Espírito Santo, o Espírito ele se retira de Saul. Deus escolhe Davi para ser o novo rei. Daí em diante, sempre os espíritos demoníacos, malignos, eles atormentavam a vida de Saul. E cada vez que esses espíritos atormentavam a vida de Saul, sabe quem era levado até ele? Davi era esse homem. Davi ele era levado até Saul para que pudesse ali tocar uma harpa, conversar com ele, e naquele momento ele restabelecia a sua esperança, a sua paz na casa, voltava a reinar quando Davi estava em sua presença. Porque Davi ele era o homem que tinha consigo o Espírito do Senhor. Por mais que fosse um homem baixinho, desacreditado de que pudesse ser um rei, pudesse ser um homem forte, ao olhar das pessoas, Davi tinha sido o homem escolhido por Deus para governar Israel. A próxima cena que você encontra Davi, possivelmente a mais conhecida por você, é aquela bela cena da história entre Davi e Golias. Eu convido você a passar uma página somente para o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, onde você encontra comigo a bela história do desafio de Golias. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, nós lemos a Bíblia que diz o seguinte para nós: Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra,
e congregavam-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas do outro lado do monte da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos servos. Porém, se eu os vencer e os ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu fico imaginando que cena incrível aqui. Porque imagina só, quando a Bíblia diz para nós que os filisteus estavam pelejando contra o povo de Israel, aqui você encontra o povo entre 2 colinas. Numa colina estava o povo de Israel, na outra colina estava o povo filisteu. Entre eles tinha um vale, e era no vale onde normalmente aconteciam as guerras. E somente o guerreiro mais forte de cada país é que iniciava a guerra. Não eram todos contra todos inicialmente, não. Era um guerreiro mais forte do povo de Israel contra o guerreiro mais forte do povo filisteu. E ali vai dizer para nós que o povo filisteu, eles estavam ali e eles tinham um homem grande chamado Golias. O versículo 4 vai dizer para nós que Golias, ele era descendente dos Anaquins, e era um povo gigante que habitava em Canaã. E quando a Bíblia fala para a gente que Golias, ele realmente era um homem muito grande, é porque ele realmente muito era. Olha só, o versículo 4, ele diz para nós que, então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Para que você tenha noção mais ou menos do que são 6 côvados e 1 palmo, é como se Golias tivesse aproximadamente 3 metros de altura. Imagina comigo aqui. Você consegue imaginar um homem de 3 metros de altura? Talvez você nunca tenha visto alguém tão alto. Eu até que me considero uma pessoa alta, eu tenho 1,82 m. Eu fico imaginando agora um homem muito mais alto do que eu, mais de 1 metro para cima, 3 metros de comprimento. Quando o povo de Israel viu aquele homem, ficou tremendo de medo, porque não havia entre o povo de Israel um homem que tivesse tamanha altura, possivelmente uma força gigantesca também, que amedrontava todo mundo que passasse por ele. Mas como se não bastasse esses quase 3 metros de altura, a Bíblia continua dizendo para nós, e olha só o que diz o versículo 5, e ela diz assim, versículo 5 para nós: trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Então imagina comigo aqui, quem aqui na igreja pesa mais ou menos 50 quilos? Tem alguém aqui que pesa 50 quilos? Alguém pesa menos de 50 quilos? As crianças possivelmente, né? Menos de 50 quilos. Alguém que tem uma média de 60 quilos nessa média? Então imagina só, a armadura que Golias tinha no seu corpo pesava 70 quilos. Imagina, um homem de 3 metros de altura, com uma armadura que pesava 70 quilos, e ele ia falando assim: olha, manda o homem de Israel pelejar comigo, manda para que o homem venha brigar comigo. E eu fico imaginando o povo de Israel ouvindo aquele homem chamando para a briga. O povo de Israel, possivelmente, o povo mais fraco, menor, enfrentando ali um homem de 3 metros de altura, com 70 quilos de armadura. E como se não bastasse, mais um versículo para complementar, o versículo 7, que diz assim para nós: a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de bronze. Então, para você entender, mais uma vez, o cara tinha 3 metros de altura,
70 quilos de armadura, e a ponta da sua lança pesava 10 quilos. Quer que eu piore um pouquinho a situação para vocês? Quem fabricava as armas naquela época eram os filisteus. Então, as armas que o povo de Israel tinha com eles, eram os próprios filisteus que fabricavam. E se era um povo que não se conversava tanto, você acha mesmo que os filisteus iam vender as melhores armas para o povo de Israel? De forma alguma. Os filisteus tinham as melhores armas da época, tinham o guerreiro mais forte da época. E eu fico pensando que quando aquele povo viu aquilo ali acontecendo, é por isso que eles tremeram de medo. Eles sabiam que tinham menos força, porque tinham as armas menores do que os povos do filisteu. Eles tinham um guerreiro, que o mais forte para eles era Saul, o rei. Mas quando olhavam para Saul e olhavam para Golias, não tinha nem chance. Porque Golias ele era realmente um homem muito grande, um homem muito forte. E nem ia sozinho, né? Além de ter os seus 3 metros de altura, 70 quilos de armadura, uma lança com 10 quilos, tinha um escudeiro que ainda ia na frente. Imagina só, o povo quando viu aquilo ali começou a tremer de medo. É muito interessante essa história. O povo ali ia tremendo porque não sabia o que fazer. Nessa época, Davi, ele ainda não estava se unindo ali àquele povo ainda de Israel. Era um menininho pequeno. O pai de Davi, que é Jessé, ele mandou para que Davi ele fosse até o local onde estava acontecendo aquela guerra, para que pudesse ver o que acontecia com seus irmãos. Então ele falou assim: olha, vai lá levar um mantimento para eles, uma comida, tem alguma coisa aqui que você pode levar para eles, então vai um pouquinho lá e leva a comida para os seus irmãos. E quando Davi ele vai chegando perto, ele começa a ouvir o que estava acontecendo, e Davi ele começa a ficar indignado. Vamos avançar um pouquinho aqui a história, e você pode abrir comigo agora, continuando nesse capítulo. Nós vamos para o versículo 12, e diz assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, e era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e seguiram a guerra. Vamos pular para o versículo 24, que essa história aqui a gente consegue pular um pouquinho. Todos os israelitas, vendo aquele homem que é Golias, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então, imagina comigo aqui, vamos dar uma pausa na leitura. Davi, quando ele chega perto do povo de Israel, Saul, que era o rei, o homem mais forte que tinha em Israel, ele estava fazendo uma proposta para o povo, porque ele já tinha visto o tamanho da batalha que tinha para enfrentar pela frente. Golias possivelmente era um homem que ninguém conseguiria derrotar. Davi tinha ido para levar mantimento para os irmãos. O pai de Davi, que é Jessé, mandou alguns alimentos para que ele fosse levar até lá, para que os filhos se alimentassem, tivesse ali talvez uma melhor comida durante a guerra. O rei, que era quem tinha que ir para a batalha, e aqui já se faziam 40 dias, imagina só, mais de um mês, que todos os dias Golias descia até o vale e ficava falando assim: olha, quem de vocês vai me enfrentar? Quem vai descer para falar comigo? Quem vai descer para batalhar comigo? Por 40 dias o povo estava ali se enfrentando e nada tinha acontecido. Então o rei fala assim: olha, eu sei que o homem mais forte que sou eu, quem tem que ir sou eu, mas eu não tenho coragem de ir. Então é o seguinte: o guerreiro de Israel que tiver a coragem de enfrentar esse homem, eu vou dar alguns prêmios. Então olha só, se você batalhar com Golias e você vencer, eu vou dar minha filha em casamento. Imagina só, o cara que vencesse, ele teria simplesmente como sua esposa a filha do rei. Nada melhor para um guerreiro que casar com a filha do rei. Outra coisa que ele disse ali é que nunca mais pagaria impostos. Então imagina só, o cara casa com a filha do rei, ele não paga mais imposto, e os próprios filisteus tinham dito: se vocês vencerem, nós seremos os servos. Então, se ele batalhasse contra Golias e vencesse, ele ia se casar com a filha do rei, ele teria fama, teria poder, ele não pagaria mais imposto, ou seja, o dinheiro ia sobrar mais para ele, e ele ainda teria por servos os filisteus. Mas mesmo com uma proposta tão tentadora, ninguém tinha coragem de ir.
E é incrível porque é nessa hora que Davi chega. Quando Davi chegou para conversar com o povo, para levar o alimento para os seus irmãos, é bem na hora que o rei Saul estava fazendo essa proposta para o povo. E Davi ele fica indignado com aquilo, porque ele percebe que o povo estava talvez pensando muito diferente do que eles deveriam pensar. E o versículo 26 vai continuando para a gente da seguinte maneira: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Davi, quando ele chega nesse momento, então ele começa a falar assim: gente, mas pelo amor de Deus, por que ninguém quer batalhar? E o rei vai dar o quê para quem vencer? Peraí, então quer dizer que se quem vencer casa com a filha do rei, não paga mais imposto e tem servos para si, e ninguém quer ir? Então peraí, alguma coisa está errada, porque vocês sempre souberam que o Deus de Israel é quem luta por vocês. Possivelmente nós temos aqui um povo que tinha perdido a sua essência. Eles sempre souberam que o Deus de Israel esteve com eles em todos os momentos, e agora eles não têm coragem de lutar. Sabe por que eles não tinham coragem? Porque o líder que eles tinham, que era Saul, não tinha espiritualidade. Quando nós temos um líder que não é espiritual, quando nós temos um líder que não leva o povo para Deus, o seu povo começa a perecer. Saul, que era o líder de Israel, ele buscava por ocultismo. Saul, que era o líder de Israel, ele procurava por coisas que ele não deveria procurar. Ele não era um representante de Deus na terra. E quando nós temos um líder que não reflete a imagem do Senhor, os seus liderados ficam à deriva. Os seus liderados passam a perder a sua essência. Se o próprio líder do povo está perdido, que dirá o povo que ele lidera? Durante todo o período, se você for olhar para trás, Deus sempre esteve com o povo. Deus nunca abandonou o seu povo por um segundo. Todas as batalhas que o povo sempre teve, Deus sempre estava à frente das batalhas. O povo sempre venceu seus inimigos. E agora chega uma batalha, talvez a mais difícil até ali, porque era um homem que eles nunca tinham visto antes. Um homem mais alto do que eles nunca tinham visto, com uma armadura que eles nunca tinham conhecido, com a ponta de uma lança que pesava mais do que a arma de qualquer um dos guerreiros. Eles não tinham coragem de enfrentar, porque eles haviam se esquecido de que o Deus de Israel batalhava por eles. Eles tinham se esquecido de que quando o povo está unido, está em comunhão com Deus, a luta não pertence a eles, mas pertence ao Senhor. Eles tinham se esquecido disso. Davi, que tinha o Espírito de Deus com ele, Davi tinha sido ungido, o Espírito de Deus estava com Davi, e quando Davi chega até esse local, ele fala assim: gente, pelo amor de Deus, como é que ninguém vai lutar? A luta não é de vocês, a luta é do Senhor. Como é que vocês não vão lutar? Como é que vocês não têm coragem de fazer uma coisa dessa? O próximo versículo, você percebe que Davi ele começa a querer batalhar. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra ele, contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi:
o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: vai-te, e o Senhor seja contigo. Eu fico imaginando nesse momento a vergonha que Saul estava sentindo. A vergonha porque ele estava ali, de frente de um garotinho tão pequeno, tão jovem, mas que tinha mais coragem do que qualquer um dos guerreiros experientes que o povo tinha. Aquele povo que estava lutando entre o povo de Israel, não eram guerreiros que de uma hora para outra foram chamados para uma guerra. Eles eram treinados. Eles eram guerreiros de ofício. Eles tinham poder para batalhar. Eles tinham costume de guerra. Tinham costume de batalha. Mas ninguém tinha coragem, porque tinham se esquecido de que o Senhor batalhava por eles. Quando Davi ele chega, você percebe que logo o seu irmão já começa a criticar. Mas Davi está fazendo o que aqui? Você está vindo para ver a guerra? Veio para ver a gente perder. Vai embora daqui logo antes que você morra. Ele fala assim: não, peraí, me leva até o rei. Eu vou falar com esse rei aí. Saul já conhecia Davi, sabia quem era, já tinha ouvido falar. Então Davi chega assim e fala assim: olha, rei, enquanto eu estava lá cuidando das ovelhas, veio um leão para cima de mim, veio um urso. Eu matei o leão, matei o urso, sendo muito menor do que eles. Deus me livrou das mãos desses animais. O que será esse circuncisão do filisteu? Vai ser a mesma coisa. Rei, fica tranquilo. Se ninguém de vocês tem espiritualidade suficiente para batalhar, deixa que eu vou. Eu fico imaginando Saul vendo aquele menininho, tão pequenininho, uma criança, um adolescente, tão jovem. Não tinha força para uma batalha. Não tinha característica de guerra. Nunca tinha batalhado com ninguém. E agora ele ia enfrentar o guerreiro mais poderoso de todo o mundo, contra a nação mais poderosa, belicamente falando da época, que eram os filisteus. Ninguém tinha coragem. Saul fala assim: Davi, então faz o seguinte, se a gente ficar aqui esperando, daqui a pouco eles invadem, a gente não tem força, de perder tudo mesmo, então vamos acabar com essa história logo, né? Vai lá, o Senhor esteja contigo. Eu fico imaginando aquele povo, enquanto via Davi descendo, imaginando que eles já tinham perdido a guerra. E é interessante porque o versículo ele continua dizendo para nós, olha só o versículo 38, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs sobre o alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Nesse momento então, Saul chega assim: olha Davi, já que você vai para a guerra, então coloca a minha armadura aqui. Colocou o capacete, colocou a couraça, colocou tudo que ele tinha. Falou assim: Davi, pega a minha armadura, pega a minha espada, pega as minhas armas aqui e vai lá para a guerra. Davi nunca tinha colocado sobre ele um capacete, nunca tinha colocado ali uma couraça, nunca tinha usado um escudo, nunca tinha pegado uma espada, ele não sabia usar. Quando ele pergunta, ele falou assim: nossa, mas isso aqui é mais pesado do que eu não consigo usar esse negócio aqui. Olha, rei, deixa as armas para lá, eu vou sem arma mesmo. E eu fico imaginando que é aí que o povo ficou com mais medo, porque se já era difícil com arma, imagina um menino desarmado, um menino que nunca lutou, sem arma nenhuma, iria lutar com um homem 3 vezes o tamanho dele. Enquanto Davi ia descendo aquela montanha, eu fico imaginando a cara de desespero das pessoas. Eu gosto muito de imaginar cenas, e eu fico imaginando aquele coração tremendo, Saul olhando com o coração palpitando, assim: perdemos a guerra, vamos virar escravos de filisteu, vamos virar um pedacinho de humano aqui, porque não tem chance nenhuma. A hora que aquele homem gritar perto de Davi, Davi cai, não tem força nenhuma. E Davi foi descendo aquela montanha, chegando-se ao vale, e ele pega ali 5 pedrinhas, coloca no alforje, e ele vai chegando ao filisteu. Eu fico imaginando a cara de Golias, vendo um homem tão pequeno, olhando para uma multidão de soldados israelitas, todos muito maiores do que ele, todos muito mais fortes, todos armados, e eles estão enviando simplesmente um homem pequenininho.
que não tinha armadura, que não tinha experiência, não tinha nem idade para batalhar contra ele. Se fosse nos dias atuais, eu fico imaginando ele pensando, olha, eu vou desistir de lutar para não ter problema com a justiça, né? Por bater numa criança. Não tem o que fazer. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando, e Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim como paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as duas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Que cena fantástica da história! Se nós pudéssemos voltar no tempo, com certeza essa seria uma das cenas mais pedidas para você ver. Se você assistiu aqueles filmes bíblicos que as pessoas fazem, é muito interessante ver essa cena, né? É incrível, porque naquele momento, um homenzinho tão pequeno, tão desprovido de força, tão desprovido de experiência de guerra, estava descendo para enfrentar um homem que desde muitos anos já havia lutado. Golias, ele era um gigante que tinha costume de luta. Golias, ele era um gigante que tinha muita experiência nas batalhas. Não havia até o dia daquela luta, ninguém que tivesse coragem de vencer Golias. Eu fico imaginando o medo que eles tinham de enfrentar um homem tão grande. Todo o povo de Israel tremendo de medo. Davi, ele era o único homem que temia ao Senhor. E aqui fica para nós uma grande lição. O temor do Senhor é o que começa a vencer as batalhas. Quando você acredita em Deus, quando você teme ao Senhor, a sua batalha está 50% vencida. Amém. Porque crer no Senhor é saber que a vitória ela vai vir para você, independente de como seja. Mas Deus, ele vai à frente de tudo. Davi, então, ele coloca toda aquela armadura, ele fala assim: olha, eu não consigo andar com isso, eu vou sem arma nenhuma. Ele pega ali 5 pedrinhas, ele vai indo para a direção àquele Golias, tão gigante, e aquele homem de 3 metros de altura. Ele cai para um jovenzinho, de talvez 1,5 metros, metade da sua altura. Naquele dia, todos conheceram a força que pode ter Deus, a força que tem o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. O Deus que, independente da batalha, ele sempre vai ter ali um guerreiro disponível, porque Deus tem o seu povo. Sabe quem são os Davis dos dias atuais? Somos nós. Nós somos o povo de Deus, aqueles que temem ao Senhor, e perante nós, todos os dias, vão se levantar Golias, vão se levantar gigantes. A pergunta que fica para nós: o que nós vamos fazer? Vamos correr como Saul? Vamos esquecer quem peleja por nós? Vamos esquecer quem é o Deus que nos livra das batalhas? Se aquela batalha parecia para o povo uma batalha impossível de ser vencida, seja bem-vindo a conhecer o Deus das causas impossíveis. Amém. É esse Deus que batalha por nós. É o Deus que, quando vê uma coisa impossível, ele fala: para mim é só um detalhe, para mim é só um pouquinho. Davi, ele desce todo aquele caminho e ele pega 5 pedrinhas.
Quando você for para uma guerra, lembre-se que perto de você sempre vai haver um riachinho. Esse riachinho se chama Jesus, que vai te dar o que você precisa para vencer. Eles só precisam de uma pedra para vencer um gigante, que o povo de Israel, com tantas armas, não tinham coragem de vencer. Mas Deus sempre vai estar conosco, independente da situação. Quando o povo olhou para Davi, eles viam um garotinho que nunca tinha lutado e pensaram: ele não vai conseguir. Quando os irmãos olharam para Davi e falaram assim: olha, você só veio para ver a gente perder. Quando o Golias olhou para Davi e falou assim: olha, você está ficando louco de vir contra mim? Olha o seu tamanho. Eu quero que você entenda que muitas vezes até as pessoas que estão ao nosso redor vão te colocar para baixo. Às vezes a sua família vai falar que você não consegue. Às vezes a sua família vai dizer assim: olha, você não consegue, você é pequeno, você não tem força, você não tem poder. Talvez o seu chefe, a sua família, os seus amigos vão te colocar para baixo. Mas aí está o grande problema, porque muitas vezes nós damos muito mais valor para o que os outros pensam do que para o que Deus pensa. Davi era diferente. Os irmãos criticavam e ele falou assim: olha, eu não estou nem aí. A própria família dizendo: você não consegue, eu não estou nem aí. O rei disse: você não consegue porque você é pequeno, não estou nem aí. O gigante vinha: você não consegue, não estou nem aí. Porque vale muito mais a pena você acreditar no que Deus pensa de você do que os outros pensam. Não se preocupe com o que as pessoas dizem a respeito de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. E Deus pensa coisas boas a respeito de nós. Amém. Deus, Ele acredita em nós. Deus sabe que com o poder que Ele pode nos conceder, nós podemos vencer qualquer um dos gigantes. Pode ser um gigante financeiro, pode ser um gigante na própria família. Talvez o seu cônjuge seja um gigante para vencer. Em nome de Jesus, as batalhas vão sendo vencidas dia após dia, porque o Senhor é quem batalha por nós. Amém. Ele dizia: o próprio Deus de Israel é quem vai à frente. A guerra não é sua, a guerra é do Senhor. E que possamos a cada instante da vida entender que as nossas batalhas não são nossas, mas quando estamos com Deus, as nossas batalhas se tornam dele. E quando se tornam dele, não importa o gigante que apareça, não importa o tamanho do desafio, mas importa o tamanho de Deus que você serve. E é um Deus muito maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. A Sara vai cantar para nós uma música agora. Enquanto ela canta essa música, que você possa nesse momento pensar nas suas batalhas espirituais, nas suas batalhas físicas, os problemas que você tem enfrentado. E enquanto você pensa nesses problemas, eu quero que você se lembre do Deus de Israel, que saía para vencer com o povo. Porque o mesmo Deus que estava no passado está aqui conosco hoje. E o seu único desejo é que eu e você nos entreguemos a Ele para dizer: Senhor, a minha batalha é sua, e nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Amém. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando eu decidi voltar,
braços, eu não quero mais sair. Me desce a vida, me desce a vida, me desce a vida, me desce como da primeira vez. Porque me ama, porque me ama. Eu não pensei mais nos teus braços. Eu não quero mais sair. Não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Louvado seja Deus, que nós nunca saiamos do colo e do abraço que somente Ele pode confortar e nos trazer a paz que excede o entendimento. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado muito ao longo da nossa vida, Pai. Hoje, mais uma noite, através da Sua palavra, o Senhor falou ao nosso coração. Que possamos, Senhor, ter uma fé assim como a de Davi, para que, independente do que sejam as adversidades, o problema, nós entendamos que a nossa luta pertence ao Senhor. E que por mais que pareça impossível, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Que possamos, através de Ti, da Sua palavra, unidos com o Espírito Santo, sairmos para vencer os problemas da vida, sabendo que o Senhor está lutando por nós. Que possamos confiar na Tua palavra, confiar nas Tuas promessas, e assim ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor derrube todos os gigantes da nossa vida, mas seja feita sempre, Senhor, a Tua vontade. Amém. Cuida, por favor, de cada um de nós. Nos livra de todo mal. Perdoa hoje o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome posse do perdão de Deus. Vou vivendo aqui, sem justificativas, sem apologia, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui, em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros, então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Eu tomei posse do perdão de Deus. Vou vivendo aqui, sem justificativas, sem apologia, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui, em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros, então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo.